Você já tentou fazer dieta, reeducação alimentar, se alimentar de uma forma melhor e desistiu no meio do caminho e se sentiu uma fracassada e acha que isso não é pra você? Calma, eu vou te ajudar nesse vídeo trazendo os pensamentos que estão te sabotando aí na sua dieta. Entenda a dieta como uma reeducação alimentar, uma forma de lidar com a alimentação de um jeito mais saudável, tá? Não tô falando aqui de dieta restritiva, não, ou dieta maluca, sem pé na cabeça. Eu vou trazer pensamentos que podem estar te sabotando e também como você vai lidar com eles para te ajudar nesse processo. Vem comigo, eu sou a Thaís Torquato, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o Me Ajuda Psi, um canal que nasceu com a missão de te ajudar a viver de forma mais significativa. Então, para eu te explicar, eu tô chamando de pensamento sabotador, na realidade, as distorções cognitivas, como a gente chama na terapia cognitivo-comportamental, que são o quê? Nossos padrões de pensamento, muitas vezes que não são reais, que são distorcidos e afetam negativamente a forma como a gente se sente e a forma como a gente se comporta. E quando a gente fala de dificuldade na alimentação, muitas vezes essas distorções, elas acabam desempenhando um papel bem negativo, contribuindo para hábitos que não são saudáveis, atitudes que são negativas em relação à comida, ao se alimentar. Eu vou aqui trazer algumas dessas distorções relacionadas a esse contexto, com exemplos para você entender, para fazer sentido para você. E depois eu vou te falar como combater essas distorções. Vamos lá? Só para também trazer que eu vou trazer alguns exemplos, não vou trazer todas as distorções, mas depois eu vou te trazer um passo a passo para te ajudar a identificar, que vai te ajudar. Então, a primeira delas é o raciocínio catastrófico. O raciocínio catastrófico tem a ver com pensar sempre o pior cenário. Vou te dar um exemplo. Você vai lá, acredita que se você comer um bolo de aniversário na festa que você foi convidada, você vai arruinar completamente a sua dieta. Você nunca mais vai conseguir fazer dieta, reeducação alimentar, enfim. Você entendeu o que eu tô falando, né? E aí, isso te leva a ser muito inflexível, muitas vezes até deixando de viver momentos significativos na sua vida por conta disso, achando que é o pior cenário que vai acontecer. O outro tipo de pensamento distorcido é a leitura mental, você acreditar que você sabe o que os outros estão pensando. Então, às vezes, você tá ali um pouco acima do peso e acredita que todo mundo tá julgando o que você come. Aí, na frente dos outros, você lá é super restritiva, come só uma folhinha de alface, um negocinho, e sozinha você come um monte. Eu não vou falar aqui que restrição gera compulsão. Obviamente, existem outros fatores influenciados nisso. Mas pode influenciar num comportamento inadequado em relação à comida. Só por você imaginar que tá todo mundo julgando, que pode não ser uma verdade. O outro tipo é filtragem mental ou atenção seletiva, ou seja, eu coloco o foco apenas numa coisa, sei lá, apenas nas calorias do alimento. Eu olho só caloria e aí eu não olho mais nada, Toda a informação nutricional ali eu ignoro, eu só não, isso aqui é muito calórico, eu não vou comer. Então pode ser que eu não esteja, às vezes, comendo coisas que são nutritivas, pode ser que eu não esteja, ou fique muito bitolada com isso, querendo olhar só esse fator, e a gente sabe que não é só isso que indica uma boa alimentação ou não. Outro tipo de pensamento, rotulação, começa a rotular se um alimento é proibido ou não, bom ou ruim, de forma simplista, e às vezes eu me privo de muitas coisas por conta disso, como sair com os amigos, como socializar, e até às vezes não acesso alguns nutrientes, algumas coisas ali que seriam importantes na minha alimentação, por conta dessa ideia de que eu separo em categoria, bom ou ruim. Será que uma coisa isolada é boa ou ruim? Na realidade, o que vai determinar isso é a frequência, a quantidade, uma série de outros fatores. Um outro pensamento que te sabota é o pensamento tudo ou nada, polarização. Acreditar, um exemplo, que se você não seguir uma dieta rigorosa, você é fracassada.
tudo ou nada, né? Esse pensamento tudo ou nada, ou eu faço tudo certinho aqui, né? Exemplo, eu faço todas as refeições certinhas, os exercícios físicos, ou eu sou um fracasso, ou não vai adiantar de nada. Esse pensamento muito polarizado também não nos ajuda, porque pode acontecer às vezes de falhar, pode acontecer alguma situação na sua vida que você não conseguiu fazer tal coisa, e aí você vai botar tudo a perder por conta desse pensamento. E outro pensamento que nos prejudica muito é o pensamento do tipo deveria. Um exemplo, né? Você ficar constantemente culpada por não conseguir seguir a dieta lá da influenciadora que você vê lá no Instagram e fica naquele pensamento, mas eu deveria conseguir, eu deveria não sei o quê. E aí você se sente o quê? Inadequada, baixa a sua autoestima, você se vê como uma pessoa incapaz e talvez você vá para outro extremo também. Chute o pau da barraca e nem tente, até nem avalie se aquilo ali que você tá vendo lá faz sentido ou não, se não é só um recorte, né? Muito cuidado com essas comparações. Vem cá, você tá gostando do nosso papo? Você quer saber como você vai reestruturar esses pensamentos aí que estão te sabotando? Então, por favor, né, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para não perder nada. E agora vem comigo que eu vou te falar aí como mudar esses pensamentos que estão te prejudicando. Então, trouxe aqui algumas distorções. Reconhecer esses pensamentos que nos sabotam é o primeiro passo. É muito importante para a gente desenvolver uma relação mais saudável com a comida. E além disso, é necessário desafiar esses pensamentos também para você conseguir cultivar uma forma mais leve, mais tranquila, mais realista, mais equilibrada de lidar com a alimentação. Então, desafiar esses padrões de pensamento sabotadores, eles envolvem uma prática, né, que tem a ver com reestruturar esses pensamentos, que tem a ver com identificá-los, né, e modificá-los para trazê-los mais para a realidade, para eles pararem de ser tão negativos, tão irrealistas, tão inflexíveis muitas vezes, tá? E que acabam te dificultando aí na sua alimentação, na sua relação com a comida. Então, algumas formas, né, um passo a passo aí para te ajudar a mudar esses padrões de pensamento. Primeiro, você vai precisar identificar eles. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas pode ser que sejam as situações com você sejam diferentes. Então, fique muito atenta às coisas que passam na sua cabeça quando você vai comer, quando você está fazendo a sua reeducação alimentar, principalmente se elas te geram emoções mais desconfortáveis, ansiedade, angústia. Você vai precisar se perguntar o que está passando na minha cabeça. Como é que eu penso, como é que eu interpreto essa situação aqui, para você conseguir identificar aí qual é a distorção, qual é o pensamento que vem. Depois de você identificar, você vai registrar. Então, anota, tira daqui e coloca no papel esses pensamentos negativos associados à alimentação. Manter um diário pode te ajudar, né, a perceber quais padrões são recorrentes, a te dar insights sobre esses pensamentos automáticos, você se dá conta de quando eles acontecem. Terceiro passo é questionar. Você vai questionar a validade desses pensamentos. Você vai se perguntar, tá, mas qual é a evidência, o fato concreto que me diz que isso aqui é uma verdade? Que se eu comer esse pedaço de bolo aqui, eu vou acabar com toda a minha dieta. De que todas as pessoas estão reparando no que eu estou comendo, por exemplo, né, nos exemplos anteriores que eu dei. E também se pergunte, existe outras formas de pensar sobre essa situação? Formas mais construtivas? Outras possibilidades? Porque daí você flexibiliza. Um outro ponto aqui que vai ser super importante é você identificar os exageros. Fique muito atenta a usar palavras extremas como sempre, nunca, tudo ou nada. Questione essas palavras muito absolutas, né, para você criar uma perspectiva mais equilibrada. Nunca vou conseguir fazer isso, ou eu sempre estrago tudo. Calma, não é bem assim, tá? Avalie consequências mais realistas, avalie a situação em si de uma forma, né, ou as consequências que você acredita que vai ter lá no seu pensamento de uma forma mais realista. Muitas vezes você está sendo catastrófica, como eu falei, como eu trouxe no exemplo. E as coisas geralmente não são tão ruins assim como a gente pensa. E também pratique a autocompaixão, ser mais gentil com você mesma, ser mais a sua amiga. Eu sempre gosto de trazer essa pergunta. O
que você falaria para uma amiga que você ama muito, que estivesse passando pela mesma situação que você? Entenda que erros fazem parte, existem muitos desafios em relação à alimentação saudável. Você às vezes pode tropeçar, mas você tem toda a capacidade de se reerguer. Seja mais gentil. Ser mais gentil não significa ser muito permissiva, tá? Mas ser generosa com você nesse processo. E outra coisa, lembre-se que desafiar esses padrões de pensamento que te sabotam, que são negativos, é um processo que é contínuo. Ele exige prática. Praticando você vai conseguir fazer, você vai conseguir reconhecer. Então isso precisa ser regular. Aproveita nesse momento para se observar, para realmente seguir ali os passos, para escrever os seus pensamentos. Isso vai te ajudar a ter uma relação mais saudável com a sua alimentação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha feito sentido, que ela tenha fortalecido aí o seu processo nessa jornada. Se você curte esse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre autoestima, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, me segue lá no @ThaisTorquato_psicóloga. Eu vou adorar te ver por lá. Um beijo aí grande pra você e sucesso!